Você faz raiar o bem. Antony Pimenta. Este é o cara. Este é o cara. Antony Pimenta, Natália Calimã. Grande Natália Calimã. Grande Natália. Daniel Brumati. Daniel Brumati. Vivian na área também. Vivian na área. Bom dia, bom dia, bom dia. Não dá pra esquecer o conteúdo. Vamos lá, vamos lá. Cadê? O professor Leão perguntou que você tinha que falar com ele. Não, ele não me procurou, não falou comigo. Não vou falar, segredo. Secret. Dani. Tá me devendo, hein, Dani? Tá me devendo. É isso aí, galera. Somos nós mesmos. Vamos prosseguir. Seguinte, na nossa aulinha da semana passada, não, de terça-feira, nós começamos a ver o sofrimento que é. Ué, tá aqui. O sofrimento que é nossas transformações trigonométricas. Beleza? Aí estão. Transformações trigonométricas, nós vimos que nós utilizamos as operações básicas da matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão, para poder combinar arcos que a gente conheça e obter outros que a gente desconheça, ok? Então, a gente utiliza seno, cosseno e tangente da soma e subtração, seno, cosseno e tangente do arco duplo, ou seja, duas vezes alguém, ok? E seno, cosseno e tangente da divisão, arco metade, x dividido por 2, ok? São as expressões que a gente utiliza. Joia? E a gente viu que caso... eu preciso... Caiu isso aqui, que é muito difícil aparecer, ok? E, pô, não me der a fórmula. Se você souber apenas as expressões do seno, cosseno e a tangente da soma, ok? A gente consegue chegar nas outras fazendo as devidas alterações. Por exemplo, a fórmulazinha da soma para a subtração, basta trocar os sinais, mais por menos. Normal. As fórmulas são as mesmas. Só que onde tinha mais entra menos, onde tinha menos entra mais. Ok. Arco duplo. Basta você substituir uma das suas letrinhas pela outra. A mais B. Substitui o B por A. Ou substitui o A por B, tanto faz. E aí, se você fizer isso em toda a expressão, você chega no arco duplo. Ok? E do arco duplo a gente chega nas expressões do arco metade, que é mais um pouquinho mais trabalhoso. Esse cara aqui eu não me lembro de ter visto uma questãozinha. Não sei se na nossa lista tem, mas nós vamos utilizar. Então, nós vimos isso aí na nossa aulinha de terça-feira e nós vamos agora praticar, porque tem algumas técnicas para a gente poder resolver os nossos arcos duplos. Gostaram da minha caricaturazinha ali, né? Natália nem falou nada, bicho. Natália deve estar dormindo ainda. Eu olhei, eu ri. Riu, né? Riu de desdém, desdenhando. Nossa, que ridículo. Eu sei que você riu nesse modelo, tá?
Pode crer. Meus queridos, vocês por acaso se lembram de qual ou quais questões nós fizemos? Sim ou não? Acho que não. Você vai me dizer então se a gente fez essa aqui, ó, por favor. Eu tenho a sensação de que a gente fez essa. Você vai me dizer se a gente fez essa aqui, número 4. Sim ou não? Eu acho que sim. Sim, sim. Oh, maravilha. Então, tchau. Tchau. Beleza. Acha que sim. Acha só, né? Só acha. Beleza. E a 3? Vou aqui, ó. 3. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E essa aqui? Não. Não. Have certeza disso? Yes. Gosto do English. Isso aí. Então vamos lá, meus queridos. Aqui nós vamos combinar o capítulo anterior, que a gente viu na semana passada, com o capítulo desta semana. Por quê? O capítulo desta semana ele pede para a gente uma das transformações trigonométricas, que é o seno de um arco duplo, seno de 2A. Ok? E eu comentei com vocês que essas tais transformações trigonométricas é como se fosse um chefe de cozinha com uma receita na mão. Na verdade, não um chefe de cozinha, pessoas diferentes com uma receita na mão. As transformações seriam as nossas receitas. Então, eu quero fazer um delicioso seno de 2A, então vou lá na receita, não preciso ter isso na cabeça, porque não é algo que se usa sempre. Fazer arroz e feijão, o cara sabe de cabeça, faz sempre. Agora, um seno de 2A, o cara vai lá no livro de receitas e busca a receita do seno de 2A. Seno de 2A é 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Só que é o que eu disse, que diferencia a mim, que não sei cozinhar nada, ok? Aquela dona de casa que faz aquela deliciosa comida, e um chefe de cozinha. Eles sabem usar os ingredientes de formas diferentes. Então, a receita está aqui. Os ingredientes que eu preciso são seno de A e cosseno de A. Como eu vou obter e utilizar esses ingredientes, aí vai de cada cozinheiro. Então, é aí que está nosso trabalho. Vamos ver que tipo de cozinheiro somos nós. Beleza? Se é aquele cozinheiro, aliás, aquele cara que não sabe cozinhar como eu, e que nem com a receita, os ingredientes, sabe misturar as coisas, ou se você sabe fazer pelo menos alguma gororobazinha. Então vamos comigo. Meus queridos, nós vimos na semana passada que todas as vezes, todas, 100% delas, em que o seu enunciado te trouxer o valor de qualquer uma das 6 relações trigonométricas, porque 6, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Sempre que ele te fornecer qualquer uma das 6, então a gente vai vir aqui e vai construir um triângulozinho. Nós vamos construir um triângulo. Ao invés de ficar usando fórmulas, a gente constrói um triângulo. Dentro desse triângulo, a gente coloca o ângulozinho fornecido, que ali foi tangente do ângulo A, então vou colocar aqui dentro meu ângulo A. E esses valores fornecidos acabam se transformando em 2 lados do nosso triângulo, porque a tangente é a divisão entre cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu venho aqui no cateto oposto, coloco o 1, que está ali, venho aqui no cateto adjacente e coloco o 4, que está ali também. E aí, nosso primeiro trabalho é determinar quem é o terceiro lado do nosso triângulo através de Pitágoras. Então, vai ficar x² igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ficar igual a 16 com mais 1, 17. E o nosso x, então, será
raiz quadrada de 17. Beleza. Encontrando, então, este xizinho, raiz quadrada de 17, então agora que a gente tem os três lados do triângulo, eu tenho todos os ingredientes que eu preciso e outros que eu também não preciso. Porque quando a gente tem os três lados do triângulo, eu sei dizer quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. E se eu tenho seno, cosseno e tangente, eu também tenho secante, cossecante e cotangente. Beleza? Então, se a minha receita só faz uso do seno e do cosseno, então vamos à nossa receita. Se eu quero o seno de 2A, e minha receita diz para eu pegar o 2, misturar com o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, 1 sobre raiz de 17. E ainda misturar com o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o nosso seno de 2A fica igual a numeradores. 2 vezes 1 vezes 4, 8. Denominadores, 1 vezes raiz de 17 vezes outra raiz de 17, fica 17. Ou seja, o seno de 2A, pretendido na questão, vale 8 sobre 17, alternativa B. Deixa eu ver se o gabarito procede. 3B, 3B, isso aí. Meus queridos, entendido? Diga para mim. Sim, tranquilo. Opa, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na área. Breno chegou aí. Breno. Prof, Oi, alguém? Natália? sou eu. Hoje Ah. na PS vai ter o quê? Hoje é Rodolfo. Ah, beleza. Ele vai complementar aquela primeira aula dele. Sim, Show? beleza. É isso aí. Vamos à próxima. Pois é, isso aí. Daniel me ignorou. Eu ia fazer um convite do Daniel me ignorou. Daniel me ignorou 100%. Próxima, vocês vão me dizer se a gente já fez essa ou não. Beleza. Pequena flor. Pequena flor. Pô, fiquei com essa música na cabeça agora, hein? Ai, Deus. Próxima. Questão número 10. A 10 eu acho que eu não fiz com vocês. Eu tenho quase que total certeza. Mas aí você vai me confirmar. Fizemos ou não? Não. Opa, maravilha. Então não fizemos. FUVEST. Muito bem. Meus queridos, o feeling de vocês, o sentimento, te pede para começar fazendo o quê? Diga para mim. Transformando minuto em grau? Don't have necessidade, Natália. Vou te dar uma dica. É aritmética. O que o feeling de vocês está te pedindo? O que te impulsiona a fazer aí? Impulsiona colocar mas não é. Mas por que um? Vou te dar uma Não, dica. você só perguntou, tô falando, tipo, o que uma pessoa olhando colocaria. Mas eu não A faria isso, não. resposta? Eu iria ali. Na resposta? Sim, é. Entendi. E para resolução? Tem algo aí que a gente tem que fazer. E não é trigonometria. Primeira coisa a ser feita aí. Elevar ao quadrado? Isso.
Como é que chama esse cara aí? Ó? Dentro de um parênteses você tem uma soma e essa soma está elevada ao quadrado. Isso é um produto notável. Quadrado da soma de dois elementos. E o quadrado da soma de dois elementos é igual a o quadrado do primeiro. Então vai ser seno ao quadrado. Eu vou chamar esse, ó, tá vendo que esse ângulo aqui é o mesmo, ok? Só para não ficar escrevendo esse cara, eu vou chamar esse cara aqui de x, tudo bem? Então, o nosso x é igual a 22 graus e 30 minutos, ou 22,5 graus, como a Natália sugeriu, transformar minutos em graus, ok? Pode ser 22,5 graus, beleza. Então, eu tenho quadrado do primeiro, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo elemento, mais o quadrado do segundo elemento. Beleza, ótimo. E agora pergunto-lhes, o que vem a ser seno ao quadrado de x somado com cosseno ao quadrado de x? Isso aqui é o quê? Relação fundamental. Então, isso aí dá quanto, Anthony? 1. Beleza. Seno ao quadrado somado com cosseno ao quadrado sempre vai dar 1. Beleza. E, ao mesmo tempo, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, isso é uma das nossas relações fundamentais aqui, ó. 2 vezes Seno do arco duplo. Seno do arco duplo, perfeito. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de 2x. Então, ó, só que o nosso ângulo x é 22,5 graus. Então, se é um seno de 2x, é seno de 2 vezes 22,5 graus, que vai dar um ângulo conhecido, meus queridos. Vai dar seno de 45, e esse seno de 45 a gente conhece. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ficou 1 mais raiz de 2 sobre 2. Se eu enxergar esse 1 como 2 sobre 2, já que o 1 nas frações é o nosso coringa, então o resultado dessa expressão será 2 no denominador e no numerador 2 mais raiz de 2. Ok, letra C. Então, usamos FUVEST. O que FUVEST faz isso? Usamos na mesma questão a relação fundamental e uma das nossas transformações trigonométricas, inclusive é uma das mais utilizadas, uma das mais famosas, que é o seno do arco duplo. 2 seno x, cosseno x. Deixa eu ver se o gabarito procede. 10, letra C. 10C. Falei que eu estou melhorando nisso? É isso aí. 10C. Entendido, Dani? Fala comigo, Dani. Embora você me ignore, Dani, eu continuo te considerando muito. Entendido, Daniel? Daniel, fala comigo, cabeça. Ignora. Ah, moleque. Anthony também está querendo saber? Pô, Anthony, eu já falei contigo o que era, rapaz. Até já te convidei também. Não, comigo eu acho que não. Lógico que já, você falou que de noite não faz não sei o que aí, que às vezes não pode, pô. Sim, mas depende do que é. Aí, talvez. Chamar vocês para poder assistir lá as aulas com a gente, pô, fazer um intensivo lá, pô, revisar algumas coisas lá, junto com a gente. Natália tá lá, pô, com a gente. Vivian. A galera lá é bacana, pô. Entendeu? Então, se vocês quiserem, precisarem, pode contar conosco. Beleza? Era um convite só. Pode ser a que você quiser, cabeça. Tem um horáriozinho lá, você vê lá. Ó, esse horário eu posso assistir, à vontade. Beleza? Só para dar
um reforço, um upgrade, nunca é demais. Tem cronograma, sim. Isso aí, tem. Beleza? Show de bola. Isso aí, meu garoto. Fique à vontade. Beleza? Vamos à próxima. Me diga se nós já fizemos esta. Agora, vamos variar um pouquinho o cardápio, o menu, e vamos a um arco metade. Eu tenho quase que total certeza que nós não fizemos esta número 9. Quase total certeza. Você faz aí alguém. Fizemos ou não? E? Não. Não. Beleza. Muito bem. Vou deixar a criatividade dos senhores impulsioná-los. Dos senhores e senhoritas. Criatividade dos senhores. Pequena flor. Alguém tem sugestão para mim? Alguém have a suggestion? Igual a raiz de 1 mais cosseno de x dividido por 2? Você quer usar a fórmula do cosseno de x sobre 2? Sim. Natália, eu não lembro dessa fórmula. Diga para mim qual é a fórmula do cosseno de x sobre 2. É raiz de 1 mais cosseno de x. Tem o mais ou menos, não tem não? Tem. Mais ou menos. Raiz de 1 mais cosseno de x dividido por 2. Beleza, essa é a fórmula. Eu nunca lembro e não uso esse cara aqui, de verdade. Vou seguir, então, a sugestão da Natália e depois eu vou te dar a minha sugestão. Ok? Olha, estou falando diferença do chefe. Estou falando a diferença da chefe de cozinha, que é a Natália, para o cozinheiro amador, que nem eu. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, o texto te deu isso. É óbvio que, tendo a receita aqui, ficaria mais fácil de enxergar. Ótimo, ele me deu o cosseno de x sobre 2, 3/4. Só que do lado de lá, eu não conheço o meu cosseno de x. Ok? Mas, segundo a sugestão da Natália, vamos elevar tudo ao quadrado. É isso mesmo que você sugeriu? Natália? Ah. Isso aí. Foi isso mesmo, de verdade? E... Não, eu não levei, não. Porque para tirar uma raiz quadrada, tem que elevar ao quadrado. Então, se você quer usar a formulazinha, esse artifício de elevar ao quadrado vai ter que ser usado, ok? Porque é a única maneira da gente se livrar das raízes. Então, nós vamos ficar aqui com 9 sobre 16. E tirando a raiz daquilo tudo lá, a raiz desaparece. Fica 1 mais cosseno de x sobre 2. Eu já vou começar aqui, simplificando aqui, 16 com 2. Vai sobrar 1 e vai sobrar 8. Então, nós ficamos assim. Só mudar a ordem, tá? 1 mais cosseno de x é igual a 9 sobre 8. E aí o meu cosseno de x, que é o que a gente está querendo, vai ser 9 sobre 8 menos 1. Só que esse menos 1,
como é o meu coringa, eu vou colocar como 8 sobre 8. Ok? E aí meu cosseno de x vai ficar denominador 8, 9 menos 8, 1. Ok. 1/8, alternativa D. Nossa questão de número 9. Conferir o gabarito. Se está ok. 9D. Deixa, eu estou ficando bom nisso aí. Agora, Natália, você sabe que a minha memória é um lixo. Eu não ia memorizar essa fórmula. Faria nesse modelo, Natália, se a questão me desse a formulazinha. Eu faria. E tem alguns lugares e algumas situações onde realmente eles fornecem a fórmula para a gente, que eu acho que seria o ideal, tá? Fornecer as expressões, tipo um formulário. Por exemplo, na prova de Química do Enem, não tem a tabela periódica no final? Ou estou enganado? Tem não. Não tem, não? Meu sonho. Não. Na moral, achei que tivesse. Eu acho que a única que faz isso é a UERJ. É. Pois é, cara. Tem algumas outras também que, por exemplo, da tabela, lá no final dá um formulário, cara, com tudo quanto é expressões matemáticas. Não tem aquele tipo, aqueles memorequezinhos? Entendeu? Não precisa colocar tudo também. Por exemplo, não precisa colocar as formas de PA, por exemplo. Não precisa... Algumas que são mais tradicionais. Mas, pô, essas que você usa muito raramente, poxa, ninguém vai ficar decorando isso aqui, na moral. Então, se precisasse decorar, eu não ia lembrar dessa fórmula nunca na minha vida. Eu não me recuso a decorar isso aqui. As mais famosas, beleza. Então, Natália, o que eu pode até ser mais trabalhoso, mas o que eu faria? Que é o procedimento padrão. Comentei com vocês que todas as vezes que se fornece para a gente o valor de alguma relação trigonométrica, qualquer uma, eu particularmente uso o método da construção do triângulo. Ok? Só que nesse triângulo, retângulo, cuidado que o meu ângulo agora é x sobre 2. Então, o ângulo que está aqui dentro é o ângulo x sobre 2. Beleza. Mas se ele me deu cosseno, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Aí eu faço o tradicional. Sempre. A gente viu em várias questões eu fazendo do mesmo jeito. Então vai ficar, já vou direto aqui, hipotenusa 4 ao quadrado 16, y ao quadrado e 3 ao quadrado 9. Subtraiu 16 menos 9, vai ficar y ao quadrado igual a 7. E o y, então, valendo raiz de 7. Beleza. Ok? Raiz de 7. Ok. Aí agora, tendo esses três lados, eu sei quem é o seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, só que do ângulo x sobre 2. Mas quando ele me pede cosseno de x, eu posso enxergar esse x como sendo cosseno de 2 vezes x sobre 2. Sim ou não? É a mesma coisa? E... Tem. Ótimo. Então, eu estou usando um arco duplo. Cosseno de 2 vezes alguém. O que é o cosseno de 2 vezes alguém? É cosseno ao quadrado desse alguém menos o seno ao quadrado desse alguém. Então, para mim, que eu não memorizo fórmulas, eu pelo menos fico com as que são mais famosas. Ok? Os arcos duplos são os mais famosos que a gente tem. Então, eu venho para cá. Ó. Quem é o cosseno? Bom, cosseno de x sobre 2 eu já tinha. 3/4. Eleva ao quadrado. E o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, raiz de 7 sobre 4. Também ao quadrado. Então, vai ficar 9 sobre 16 menos 7 sobre 16. 9 menos 7 vai dar 2. 2 sobre 16, que simplificando, dão os mesmos 1/8. Então, é o que eu falei da receita. Ambos têm a receita na mão.
como vão usar os ingredientes, essa é a diferença que faz o chefe de cozinha e o cozinheiro amador, beleza? Então, Natália seguiu a receita ao pé da letra. Show de bola. Ok? Mas tem que ter a receita. Eu já fui para o mesmo prato, só que com ingredientes mais populares, mais tradicionais. Joia? Que é a construção do triângulo e as formulazinhas mais populares do que a do arco metade. Usei o arco duplo. Beleza? Qual caminho você vai tomar? Você é quem vai decidir. Beleza? Então, são dois modelos completamente diferentes. Eu sou a favor de ter a formulazinha. Entendeu? Eu tenho a fórmula, sabe o que fazer? Oi. Eu agarrei ali no 2 vezes x dividido por 2. Depois, como que ficou lá embaixo? Aqui? Porque, ó, aqui, então, ficou o cosseno do arco duplo, tudo bem? Cosseno de 2α. Vamos botar assim. E a fórmula do cosseno de 2α é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Só que o meu alfa aqui, na verdade, é x sobre 2. Tudo bem? Entendi. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Joia? E o x sobre 2 era o ângulo que tinha lá no meu triângulo. Beleza? É o mesmo esquema, se eu não estou enganado, da questão número 8, a questão anterior. Quer ver? Ctrl V. Ó, vou pegar a questão 8. Deixa eu ver se dá tempo. Que horas são? Pá, dá tempo sim, com certeza. Ó, a questão número 8 é mais ou menos o mesmo esquema. Embora tenha a formulazinha, óbvio, daquilo ali. Ó, questão 8. Ctrl V. Tá aí. Beleza. Eu vou partir. Aí fala assim, caramba, eu preciso da tangente de 2x. Se eu quiser fazer o mesmo esquema, por exemplo, ó, tangente de x. Tangente de x, eu posso dizer que é tangente de 2 vezes x sobre 2. Aí, se eu não lembrar da fórmula da tangente de x sobre 2, eu posso tentar lembrar da tangente do arco duplo. Tangente do arco duplo. Aí você fala, putz, eu também não sei a tangente do arco duplo. Beleza. Então, eu falei com vocês que todas as formulazinhas são provenientes da fórmula da soma. Tangente A mais B, também conhecido como a fórmula do amor. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Isso aí. E aí, tangente do arco duplo, se eu trocar o meu A pelo B, meu B pelo A, eu teria tangente de 2A. Trocando o B pelo A, fica tangente de A mais outra tangente de A. E se eu trocar o B pelo A, fica 1 menos tangente de A ao quadrado, ou tangente ao quadrado de A. Essa é a formulazinha do arco duplo. Sendo que meu ângulo A, na verdade, é o x sobre 2. Ok? Então, se eu enxergar a tangente de x como a tangente de um arco duplo, sendo que o meu arco é x sobre 2, substituindo na expressão, ficaria 2 vezes a tangente de x sobre 2 sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. Entende isso? Sim ou não? Sim. Beleza, aí agora é substituir os valores. 2 vezes tangente de x sobre 2 foi dado valendo 2. 1 menos a tangente de x sobre 2 foi dado valendo 2, só que aqui embaixo é ao quadrado. Então fica 4 sobre
1 menos 4 dá menos 3. Ou seja, teremos menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Alternativa C, vamos ao gabarito. 8. Ah, moleque, 8C. 8C. Perfect. Muito bem. Você faz ganhar bem. Dá tempo de mais uma, hein? Dá tempo para mais uma. Ctrl C. Meus queridos, na próxima semana, nós vamos aí sim começar o processo o tipo de questão que o Enem vem cobrando nos últimos, pelo menos, 3 ou 4 anos. Nós vamos começar o processo início das funções trigonométricas. Só que antes das funções trigonométricas, nós vamos passar na semana que vem pelas equações trigonométricas. Porque para resolver as funções trigonométricas, nós vamos cair quase sempre em equações trigonométricas. Então, é o nosso assunto da semana que vem. Como a gente vai fazer para resolver as equaçõezinhas, onde as variáveis não são apenas letras, as variáveis são senos, cossenos, tangentes, secantes, cossecantes. As variáveis são relações trigonométricas, na verdade. Ok? Então, é assunto da nossa semana que vem. Equações trigonométricas, para aí sim, na outra semana, a gente dar início às funções trigonométricas. Até as provinhas da UVV se renderam às funções trigonométricas. Todo ano a UVV cobra questãozinha de função trigonométrica relacionando com coração, a movimento, acho que é sístole e diástole, não é isso? Vocês que entendem mais disso? Sim. Só não sei quem é quem contrai e quem distende, quem é sístole e quem é diástole, não sei, não me lembro. Mas utilizo isso aí por quê? Porque as funções trigonométricas são funções que são periódicas. Qualquer evento na natureza que se repetir periodicamente pode ser modelado como funções trigonométricas. Por isso que, ultimamente, tem se cobrado funções trigonométricas, porque você consegue associar a algum evento real. Então, o VV todo ano trata com esse negócio do coração, por exemplo, principalmente nas provas de medicina, né? Eles usam lá a questão dos batimentos, período da função trigonométrica, ok? Pressão máxima e mínima é a crista e o vale da onda, já que as funções trigonométricas são ondas. Então, eles fazem essa relação e dá para pedir bastante coisa. E eles ficam variando todo ano. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro, então, as equações trigonométricas, para depois a gente aí sim finalizar com as funções trigonométricas. Vamos lá, última questãozinha de hoje. A ultimazinha. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Qual? A gente fez quase todas aqui, então, dessas 10. Quase todas. Eu vou fazer uma básica, então. Muito básica. Eu acho que nós não fizemos essa 2. Confere para mim. Não fizemos. Não? Não? Não. Beleza. Bom, essa aqui é mais direta. Essa aqui é justamente a razão de ser das transformações trigonométricas serem criadas. Por quê? Pede-se o seno de um certo ângulo x. Só que esse ângulo x não é um ângulo notável. E se a gente, por exemplo, quiser fazer o que a gente vinha fazendo anteriormente, que é o seguinte, beleza, eu quero o seno de 105, como é que era o padrão para a gente calcular um seno que não estava no primeiro quadrante? O padrão era, primeiro, verificar qual é o quadrante onde ele está. Segundo quadrante. Segundo, identificar o sinal. Bom, o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Depois, terceiro, reduzir o ângulo. Bom, 105 graus, segundo quadrante, a regra do segundo quadrante é o quanto falta para chegar em 180. Faltam 75.
E a quarta etapa era busca na tabela trigonométrica o valor desse seno. Só que aí a gente emperra na última etapa. Eu não sei quem é seno de 75 na minha tabela trigonométrica. Então, as transformações trigonométricas vieram justamente para isso. Quando a gente não consegue associar um ângulo a um daqueles nossos ângulos principais. Então, eu preciso pegar esses ângulos principais e tentar associar usando as operações aritméticas básicas. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse ângulo de 105 graus, eu posso dizer que ele é obtido através da soma de 60 graus com 45 graus. Ou seja, eu combinei dois dos nossos ângulos notáveis através de uma das nossas operações básicas da matemática, que foi a adição. E aí, a transformação que eu vou usar é o seno da adição, que equivale a seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso aí. Aí inverte, seno do segundo, cosseno do primeiro. Pronto. E como agora só tem ângulos notáveis, vamos às substituições. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Então, teremos raiz de 6 sobre 4 na minha primeira multiplicação. E na segunda, raiz de 2 sobre 4. Como eu estou somando frações de mesmo denominador, então, somando os meus numeradores, não dá para juntar isso aí. Posso colocar dessa maneira, mas como eu tenho que me adequar às alternativas, o que ele deve ter feito aí foi colocar a raiz de 2 em evidência. Que aí sobraria raiz de 3 para se transformar em raiz de 6, a multiplicação, e 1 para que na multiplicação volte a ter raiz de 2. Isso aqui, ó. Letra E. Letra E. Raiz de 2 que multiplica raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3, sobre 4. 2, letra E. Deixa eu ver se eu vou sair zerado de gabaritos. 2. Ai, caramba, olha, bicho, sabia que tinha erro. 2, aí, que vacilo. Tá vendo, né, Natália? Eu não consigo zerar uma folhinha dessa. 2 deu letra E. E eu coloquei letra C. Putz, vou ter que corrigir. Beleza, meus queridos? Está aí as nossas transformações trigonométricas. Galera, nós já conseguimos acumular bastante coisa. O que eu vou fazer para a gente? Hoje, que está um pouquinho mais sossegado de tarde, eu vou montar um compilado de uma listinha maior com todos esses assuntos que a gente viu até agora, beleza? E vou disponibilizar para vocês. Vou tentar ver se eu consigo com as resoluções ao final. Que aí você faz lá, tire dúvida, dá um conferezinho, beleza? Só exercícios sobre todos esses assuntos que nós já trabalhamos. Beleza? É isso aí por hoje. Deixa eu me despedir aqui de vocês. Anthony gosta de fórmula. Anthony, já falei, você é exatas, Anthony. Você quer fazer medicina, não sei por quê, bicho, é que você quer fazer medicina. Você é exatas, cabeça. Está no seu DNA. Ok? Está no seu gene. É isso aí. Então, que negócio de medicina o quê? Medicina não sabe fazer trigonometria? Onde que sabe? Não sabe. Beleza, meus queridos? É isso aí. Obrigado aí pela companhia de vocês mais uma vez. Ok? Bom fim de semana para todos. Fiquem na paz e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.